A ideia dessa aula, a ideia desse encontro é falarmos sobre um assunto que geralmente não se fala muito por aí e que é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, que é a expansão de consciência. Porque a gente já sabe que quem não pensa é pensado. E a gente sabe também que o mundo é muito ruidoso, o mundo faz muitos barulhos, o mundo nos distrai. E toda essa distração não deixa a gente evoluir, não deixa a gente crescer. E se não bastasse a distração do mundo, ainda tem as distrações das emoções. As emoções roubam nossa energia, as emoções tiram a nossa atenção, tiram o nosso centro, o nosso equilíbrio. E se não bastasse as emoções, ainda tem o ego, que vem nos roubar energia, vem tirar a nossa energia. Para quê? Para tentar realizar as vontades. Como se o mundo girasse ao nosso redor, como se a gente estivesse aqui apenas para nos atender. E com isso a gente perde aquela noção de coletivo, perde aquela noção de família, de humanidade. E hoje o mundo se encontra na situação que está, justamente por perder essa visão mais cósmica, essa visão mais universal. Nós viemos aqui com propósitos muito mais elevados do que comprar uma casa, formar na faculdade, casar, ter filhos. O nosso propósito é conduzir a evolução da humanidade. Cada um de nós é uma fagulha desse Criador, dessa centelha divina, e cada um de nós vai ter uma experiência diferente. E o todo precisa dessas experiências, porque o todo já concebeu essas experiências que nós vamos passar lá no comecinho do mundo, lá na criação do mundo. Então, lá na criação do mundo, esse ser já sabia que um dia o João Lucas ia existir, que um dia a Carmen ia estar aqui nessa aula, né? Então, lá no comecinho do mundo, já estava tudo desenhado. E é por isso que nós estamos encarregados de prosseguir esse desenvolvimento através dos processos que o próprio universo nos oferece. Quem já está mais familiarizado com a terapia dos barbantes sabe que a gente fala muito de processos, né? E a nossa maior proposta é que a gente pare de se ver apenas como pessoa e passe a se ver também como processo. E quando a gente se vê como processo, a gente já começa a expandir a nossa consciência. E essa expansão de consciência, ela vai nos compartilhando situações e aprendizado automaticamente. Eu até diria que é um aprendizado automático indireto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse aprendizado automático que também acontece na terapia dos barbantes e que é acelerado na terapia dos barbantes. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é aquela teoria do efeito dos 100 macacos. Lá no Japão, eles tinham uma ilha, tinham vários macacos que estavam analisando, fazendo pesquisas, e um belo dia uma macaca pega uma batata doce, e acho que ela estava tão cansada de comer batata doce com areia, que ela inventou de ir lá lavar a batata doce no mar. Igual a gente faz, a gente lava o alimento que a gente come, ela deve ter visto algum dos homens fazer alguma coisa no mar, e essa macaca foi lá e lavou a batata doce. Aí, quando ela lavou, os pais dela vieram e lavaram também. Aí, os filhos dela vieram e lavaram também. E quando chegou um número X de macacos que foram aprendendo uns com os outros a lavar a batata doce suja de areia, para poder comer e não ficar com areia na boca, de repente, falam que foi por volta do meio-dia, tudo quanto é macaco já sabia automaticamente a fazer aquilo, sem ter aprendido com os próximos.
E aí foram observar em outras ilhas próximas, os macacos distantes também aprenderam a fazer. Então, foi um aprendizado automático indireto. Eu estou contando essa historinha porque daqui a pouco eu vou me referir a ela novamente, tá? Outra coisa que eu gosto de falar é o déjà vu. Déjà vu é uma expressão francesa que diz: eu já vi isso antes, eu já passei por isso antes. E por que que isso acontece? É porque nós somos multidimensionais. É como se nós vivêssemos em universos paralelos. É como se nós tivéssemos antenas captando muitas coisas, não só aquelas que a gente está olhando conscientemente, mas a gente está captando coisas também inconscientemente. A gente está armazenando informações que nós não dedicamos muito tempo para retê-la, e mesmo assim ela é retida. Isso também é uma forma de aprendizado de automático indireto. Então, mais uma expressão para a gente entender esse assunto de hoje. Antes de começar a falar, eu gostaria que alguém, algum voluntário, lesse para a gente na página 23, na metade da página, o que nós vamos trabalhar hoje. A parte do ser e vai até o fim da página. A parte do ser que chamamos de visitante é a personalidade consciente de suas raízes familiares e que, de repente, se depara com outras raízes, outras percepções mais sutis, outros ambientes energéticos de sacralidade, de pureza, de lucidez ou de limitação, sem nutrir estranheza ao encontrá-los diante da oportunidade que a terapia dos barbantes oferece. O visitante que saiu em busca de informações acabou encontrando um ser dentro de outros seres. Experimentar verdadeiramente esta presença muda a dimensão de seu entendimento e, consequentemente, transforma todas as percepções que se tinha diante da vida e dentro de si. As descobertas pertencentes ao cliente e compartilhadas com o terapeuta passam a pertencer ao mundo, proporcionando também o crescimento e a expansão de consciência do terapeuta, se este dedicar-se a venerar tudo o que validou em seu cliente como sendo presentes que recebemos da fonte de onde todos nós viemos. Muito obrigado. Nesse parágrafo, nós encontramos a presença do visitante. O livro chamou de visitante um dos aspectos que nós alcançamos do nosso ser. Porque nós temos vários aspectos, né? Tem o ego, tem o self, tem o ser, tem a essência. Então, o livro nosso descreve cada um desses aspectos. E hoje ele citou a presença do visitante. Por que visitante? Visitante não é uma pessoa que mora com a gente, mas que é uma pessoa muito bem recebida. É uma pessoa que nós abrimos o nosso lar sagrado, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa casa, né, para receber um visitante. Ou seja, o visitante é considerado com respeito, com admiração e carinho. Então, que parte nossa é essa que não está presente diariamente conosco, mas ainda assim é uma parte nossa? É uma parte do que somos. Então, é o ser, ele chamou nesse capítulo, nesse parágrafo, de visitante. Então, ao olhar para si, vamos imaginar agora levar esse entendimento para a terapia dos barbantes, que é o nosso propósito. Tentar entender o que acontece, quais os fenômenos que acontecem nessa terapia dos barbantes. Por que ela é tão fascinante? Por que ela é tão rica? Por que a gente evolui tão rápido? Por que joga tanta luz de discernimento no nosso processo? Por que ilumina a nossa vida essa terapia dos barbantes? Então, isso tudo acontece
porque de cara nós já somos levados para um campo energético. Então, tudo que você fizer dentro desse campo vai ser ampliado, acelerado a nível de consciência. E aí, essa aceleração se dá porque o campo tem uma frequência muito sutil. Quando o cliente vai entrar no campo, ele é convidado a olhar para si. E nesse olhar para si, nesse estar no campo energético do barbante, o cliente se depara com essas forças sutis. Sabe aquelas forças quase imperceptíveis? Aquelas forças que não se medem, mas que se percebem? Elas vão fazer com que as suas percepções também se tornem sutis, que elas também se ajustem a essa sutileza. Por quê? Porque o campo nos coloca num ambiente sagrado. Ele vai nos colocar diante da sacralidade do nosso ser divino, diante da sacralidade da nossa luz. Então, tudo que tem luz, a gente chama de divino. Tudo que tem luz, a gente chama de iluminado. Tudo que tem luz, a gente chama de sagrado. E nesse momento, nós somos convidados a olhar para a nossa luz, de uma forma diferente, de uma forma perceptiva, para sentir, não com os olhos físicos, mas para sentir essa realidade única que a gente chama de sagrado, na terapia dos barbantes, quando você entra no campo energético. E quando você entra, aquele déjà vu que eu expliquei, né, agora há pouco. O déjà vu você aprende, mas ao mesmo tempo sente que você já sabia. Você aprende, mas ao mesmo tempo tem a impressão, a percepção que você já tinha vivenciado isso antes. Agora eu pergunto, é uma percepção ou é uma realidade? É uma realidade ou uma verdade? Toda vez que você acha que você já viu isso antes, já ouviu isso antes, é verdadeiro ou é apenas uma percepção? É algo que se descortina? Ou é você que está expandindo a tua consciência? Porque se você estiver expandindo a tua consciência, é provável sim que você saiu da linha do tempo. E aí tudo se parece familiar. E aí é como voltar para casa, porque não há estranheza com esse jato de informações, com essas luzes, com essa lucidez que vai chegando, com esse conhecimento que vai se aproximando de você. E aí você é abraçado por essa força sutil, por essa sutileza, e as maravilhas começam a acontecer na sessão. E é lógico, aqui no mundo material, fora da terapia, a gente está muito resistente e está rejeitando muitas coisas. Não é verdade? Você resiste, principalmente no nosso campo de consciência, você resiste a se considerar sagrado na maioria do tempo, na maioria das vezes. Você resiste em considerar que Deus está em tudo e em todos. E aí você volta para a separação, começa a julgar, começa a separar, começa a dizer esse é bom, esse é mal, esse é honesto, esse é desonesto, não é assim? Nós resistimos à unicidade, nós resistimos a essa grandeza da unidade que é o mundo. Porque a gente fica muito próximo do corpo, a gente sai de nós, do nosso ser, abandona esses aspectos do ser e corre lá para o mundo falar, não, o mundo tem a resposta, o mundo tem a solução do que eu estou procurando, o mundo é que vai, a vida só existe nesse mundo material, nesse mundo na Terra. Mas acontece o seguinte, quando você entra nos barbantes, você deixa essa resistência parcialmente de lado, e é por isso que a gente já começa, o primeiro protocolo é o da resistência, para que, ao sair dessa resistência, você já começa a entrar num processo automático de aprendizado indireto.
tá? E esse aprendizado vai acontecer com um dos tripés, um dos pilares da terapia dos barbantes, que é a conexão. E essa conexão ela é em vários níveis, né? Primeiro você conecta com o silêncio, com o vazio, você se conecta com o campo, você se conecta com esse ser, com esse visitante que nós mencionamos nesse parágrafo, e depois você se conecta com outros seres de luz. Essas forças sutis que estão ali no campo, elas são frequências diferentes. E quando uma frequência é muito elevada, a gente chama ela de sagrada. E quando ela é muito elevada, ela tem poderes, ela tem capacidades, ela tem conhecimento, sabedoria que nós não temos na nossa frequência. E aí, essa frequência, a gente dá a elas o nome de seres de luz. E para facilitar, a gente ainda dá até nome, né? Ah, esse ser de luz é Kutum, esse ser de luz é Jesus, esse ser de luz é Nossa Senhora, esse ser de luz é Buda. Não é assim que a gente faz? A gente vai dando, nomeando, para ficar mais fácil a nossa conexão e para ficar mais fácil a nossa comunicação. E é lógico, com quem que eu vou me conectar? Com quem tiver uma frequência mais parecida com a do meu coração. É por isso que uns acreditam em Buda, outros acreditam em Jesus, outros acreditam em Maomé, porque cada um tem uma frequência no coração. E todos eles são expressões do divino, são ramificações do divino. É como se o divino usasse várias personagens, várias máscaras, várias entidades para se manifestar de acordo com o que aquela pessoa pode receber naquela frequência que ela está vibrando, tá? Por isso que no mundo espiritual tudo é único, tudo é uno, tudo vive dentro dessa unicidade. Nada é irrelevante, tudo é complementar, tudo é integrado. E uma vez, então, que nós acessamos essas diferentes frequências, o que vai acontecer? Nós vamos perceber a presença de seres de luz e nós vamos ver que esses seres de luz vão se comunicar através dos barbantes, através das figuras que nós vamos formar, através das formatações, ela vai se manifestar de maneira inteligente. É por isso que nós sempre dizemos que o campo é inteligente. Tá? O campo sozinho não é inteligente, a inteligência dele é justamente na capacidade de entregar a mensagem, na capacidade de comunicar uma nova consciência para quem está fazendo a terapia como cliente. Mas nós estávamos falando que vivenciar essa presença no campo energético, ela é transformadora, porque ela vai mexer com a gente, ela vai mudar a nossa maneira de entender a vida, de perceber a vida como ela é. Mas a troca de informação no campo da terapia dos barbantes é muito maior do que uma conversa, um diálogo. Não é um diálogo, é um triálogo, né? É muito mais de 3, é muito mais de 2 pessoas conversando. Então, essa troca de informações vai de você para o campo, do campo para o subconsciente, do subconsciente para o campo, de você para o ser de luz, do ser de luz para a sua família, ou seja, a comunicação é multidirecional. Então, nós estamos vendo que, além da comunicação, da passagem de informação, do aprendizado acontecer de maneira automática, indireta, nós estamos vendo também que ele acontece de forma multidirecional. E é por isso que tem vezes que você tem intuições durante o campo, porque é tanta informação, vem informação como intuição, vem informação como inspiração, vem informação do campo, vem informação do subconsciente, vem informação do seu racional como terapeuta. Então, é muita informação. E quem que vai fazer sentido, quem que vai dar sentido para toda essa informação? É o campo.
porque o campo é inteligente e organizado, tá? E aí, a gente saindo dessa resistência, a gente começando a confiar no campo, a gente começando a se entregar no campo, o que vai acontecer? Nós vamos aprender por osmose, nós vamos aprender pela pele. Vai entrar o conhecimento, você vai ter aquela sacação, você vai ter aquele entendimento, você vai sair dali transformado. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja mesmo esse abandono do que a gente chama, esse abandono provisório da ilusão, que é a ilusão do mundo, que é a ilusão que a gente traz das distrações do mundo, e a maior distração de todas do mundo é a da separação, que nós estamos separados. E por que acontece isso? Porque para o mundo lidar com excesso de informações, eles categorizam, eles sistematizam, eles fragmentam tudo. Tá? Eu gosto de dar o exemplo da medicina. Antigamente você tinha um médico, você ia no médico só. Hoje você tem que ir nos especialistas, e tem 300 especialistas, né? Então, foi uma fragmentação do corpo humano, porque foi aumentando o conhecimento. A cada dia que passa, aumenta mais e mais o conhecimento do corpo humano. Então, fica difícil uma pessoa somente reter todo esse conhecimento. Então, na vida também é assim, no mundo também é assim, na ciência, no trabalho, nas finanças, é tudo assim, é tudo fragmentado, né? O que mais que a gente pode ver, então, por que acontece essa distração? Essa fragmentação é uma forma de nos convidar a pertencer a alguma coisa. O ser humano está sempre urgindo pertencer a algo ou a alguém. Por isso que a gente quer amar alguém, a gente quer ser amado por alguém, porque essa coisa de pertencer, né? A gente quer construir uma família, a gente quer participar de um time, de uma torcida de futebol, porque é uma necessidade humana de pertencer. E se a gente for olhar para a pandemia, nós vamos ver esse pertencimento se manifestando também. Tem gente que corre para a fila porque quer pertencer aos vacinados. Tem gente que corre da fila para quê? Para pertencer aos não vacinados. Então, nesse mundo de ilusão, de separação, a gente vai ser movido por esse pertencimento, e pelo pertencimento a gente perpetua a ilusão, a gente perpetua a fragmentação. Tá? Agora, o que acontece se você entrar na terapia dos barbantes e começar a expandir a sua consciência e subindo, subindo, subindo de frequência? Você vai começar a pertencer ao campo. E ao pertencer ao campo, aumenta a conexão. E ao pertencer ao campo, aumenta a troca de informações. Eu me abro para o campo, eu revelo para o campo silenciosamente, ou Deus sabe em que linguagem, eu mostro o meu drama, o meu desafio, a minha limitação, a minha dificuldade, sem palavras. Tanto é que eu estou ali só em silêncio, brincando com os barbantes, formatando, né? Não precisa de recorrer à minha narrativa, não precisa de ficar contando que em 1988 aconteceu tal coisa comigo. Não precisa. Por quê? Porque o campo sabe. Eu me comunico com o campo, eu me abro, eu me revelo, e o campo me lê, porque ele também é inteligente, e ao ler rapidamente, ele entrega um conteúdo para nós. E um conteúdo novo, um conteúdo maravilhoso, um conteúdo transformador. E ali o cliente vai tendo essas sensações de pertencimento a um campo mais elevado, a uma dimensão mais elevada, e essas percepções começam a ser superiores às que você tinha como self, como identidade, como João, como a Maria. Né? E aí você começa a expandir. Agora eu tenho também a minha percepção do self, eu tenho a minha percepção do ser, eu tenho a minha percepção de essência, eu tenho a minha percepção de alma. E aí esse campo vai interagindo essas percepções e vendo qual que está mais correspondente à sua frequência atual. Qual que é a mais emergente para trazer você de volta para o processo ao qual você está ligado e comprometido com a evolução da humanidade.
Tá? Não adianta você ficar fazendo muitos planos, eu quero me iluminar amanhã, eu quero ficar iluminado até o fim do ano. Não adianta. Se você não estiver no processo da iluminação, isso não vai acontecer. Porque antes disso, tem que acontecer outros processos. Você tem que passar por outros processos. Tá ok? É lógico, quanto mais você praticar, mais você acelera isso. Quanto mais você confiar no campo, mais você acelera. Quanto mais você se unificar, aí mais rápido vai ser a sua iluminação, a sua expansão de consciência. Nós vimos que o cliente, quando ele entra nesse campo, ele entra num campo de sabedoria. E ali é uma escola de sabedoria, porque o conhecimento ali é livre. O conhecimento, ele acontece sem pressão nenhuma, sem imposição nenhuma. E ali você vai aprender e você vai absorver quem quiser. Né? Se você estiver pronto, quanto mais pronto você tiver, mais você vai absorver. Se você achar que a sessão foi fraquinha, que você não absorveu muito, não quer dizer que foi a sessão, não quer dizer que foi a terapia dos barbantes. Porque em milhares de casos ela deu resultados fantásticos. Significa que naquele momento você ainda estava resistente. Tá? Então, eu vou voltar agora naquele assunto dos macacos, porque na consciência é assim também. A humanidade evolui na hora que a gente tem uma massa crítica evoluída. Nós precisamos de uma porcentagem X de pessoas despertas para que, de repente, um tanto de gente comece a despertar automaticamente. E isso vai acontecer, e isso não vai demorar muito, tá? No máximo, até 2035, nós vamos alcançar essa massa crítica de conscientização, de consciência mais elevada. E eu fico pensando assim, se a gente viu esse caso dos macacos, se a gente viu esse caso da natureza, de animais aprenderem um comportamento humano automaticamente, enviar ondas de conhecimento para animais de outra ilha e, de repente, todo mundo recebeu essa informação. Indireta, automática. Agora, você já imaginou, dentro de um campo que esteja repleto de frequências elevadas, as quais a gente chama de seres de luz, você já imaginou, com seres de luz, como que esse conhecimento, essa forma de percepção é passada mesmo? Como ela vai alcançar a consciência do cliente vai alcançar a consciência do terapeuta e vice-versa. A consciência do terapeuta vai alcançar a consciência de algum parente que está sendo tratado ou mencionado ali no campo, parente do cliente, tá? O terapeuta vai estar se trabalhando, porque ele também vai receber informações, ele também vai ter sacações, ele vai ter raios de iluminação de algum assunto, tá? Então, essa sutileza das percepções, elas vão, mais uma vez, vão ser multidirecionais, porque o campo se organiza, o campo é organizado, o campo se encarrega de passar essas informações. Por isso que a única coisa que a gente pede para o cliente é se entrega. Se entrega, fala para o campo, eu estou aqui, estou pronto, o que vier é bem recebido. Essa é a melhor atitude que o cliente tem para que o rendimento seja muito melhor e a consciência ou a expansão seja mais acelerada e ele possa ressignificar a sua experiência no final da sessão terapêutica, porque ele fez parte desse fluxo de informações. Eu gostaria agora de pedir a algum outro aluno, por gentileza, para ler na página 24, só o primeiro parágrafo, de esta abertura até dimensão interior. Esta abertura ao que vai chegar em naves invisíveis e a receptividade em acolhê-las com respeito e honestidade transformam cada sessão terapêutica em celebração de conexões universais.
A cada expansão do ser, novas percepções tomarão forma. Outras vidas serão tocadas. Novas sinapses serão formadas. A personalidade será desintoxicada. O vazio será visto pelo núcleo. O silêncio se transformará em parceiro. Conflitos serão dissolvidos sem trabalho intenso ou doloroso. Necessidades serão dispensadas sem prejuízo. Interações mais amorosas serão procuradas e alimentadas o sentimento de estar presente em tudo que se faz, ganhará outra dimensão interior. Obrigado, Patrícia. Nesse primeiro parágrafo, nós estamos aqui na página 24, ele já está descrevendo a harmonia que é estabelecida por essa confiança, né? Que nós acabamos de mencionar, para o cliente confiar no campo, para o cliente se disponibilizar. Eu estou aqui, esse é um exercício de confiança. Então, ele vai mostrar essa confiança para aumentar essa energia de harmonização. Porque quanto mais harmônico for o campo, a resultante dessas energias, mais informações vão descer, mais informações vão chegar. E por que que elas vão chegar? Por que que a gente garante que elas vão chegar? Porque nós sabemos que o universo só tem um compromisso, a evolução. E a evolução passa pela humanidade. E essa evolução, ela nos chega pelo conhecimento. Ela nos chega dizendo assim, a humanidade está na linha de frente do processo de consciência. Não são os macacos, não são os elefantes, não são as formigas que vão puxar o carro da consciência da natureza e da humanidade. É o ser humano. O ser humano tem algo diferente que os outros não têm e cabe a ele, então, conduzir esse processo por um período da eternidade. Tanto é que houve um período que a humanidade não existia, mas existia a natureza. Já existiam planetas, já existiam muitas coisas, mas não existia a humanidade. Hoje nós estamos nesse período em que a humanidade conduz. Vai chegar um período em que a humanidade vai se transformar, né, ou em corpos mais sutis, ou em corpos diferentes, ou em seres que a gente chamaria hoje de extraterrestres, né? Ou em formas angelicais, ou seja, outra criação da humanidade vai conduzir o processo de consciência da natureza. Nós não vamos ficar por toda a eternidade conduzindo, não. Então, por isso que é importante a gente conduzir agora, para a gente participar desse processo e passar o bastão da consciência para níveis mais elevados, que não precisem do corpo físico, que não precisem tanto dessa matéria, para se deslocar com mais facilidade, para ter um corpo de luz. E com esse corpo de luz transfigurado, ele possa se movimentar e continuar essa existência e esse crescimento. E na terapia dos barbantes, nós estamos também trabalhando o corpo de luz, não só do cliente, quanto do terapeuta. Nós somos, então, soldados do universo, nós somos prestadios, nós estamos a serviço do universo, tanto o cliente quanto o terapeuta dos barbantes. Mas se a gente está a serviço, qual que é a nossa tarefa? Qual que é a nossa missão? A nossa tarefa principal é ser antena. É nos posicionar para receber essas novas percepções, que são mais iluminadas, que são mais conscientes, através do ser, através do visitante, que a gente se transforma na terapia dos barbantes. Para quê? Para formar novas sinapses na mente humana. Essas novas sinapses vão ficar familiares para nós e elas vão desencadear novos conhecimentos de desenvolvimento da raça humana. Isso a nível de percepção, tá?
Então, quando o cliente expande a consciência, quando ele expande a mente, quando ele se percebe ou opera como visitante, como ser, é como se ele passasse por um processo de desintoxicação das próprias limitações. Tá? Por quê? Porque ele vai tirando essas camadas do mundo, ele vai tirando essas camadas densas e vai entrando no núcleo da existência que é mais sutil. Ele vai se afastando provisoriamente, porque depois a gente retorna, da ignorância, né, que é o não saber, que é o princípio da incerteza, e é o achar, é o duvidar, né? E aí ele vai entrar num espaço de sabedoria. Então, ele vai se tornar parceiro do silêncio, vai se tornar parceiro do vazio e vai receber esse conteúdo. Então, quando o cliente se vê como ser, os conflitos perdem a força, eles perdem um pouco da dimensão que eles tinham, né? Os conflitos mentais, porque eles pertencem à dualidade. E aí eles começam a perder força e vão sendo dissolvidos pelo campo energético. E essa dissolução é tão natural e tão harmoniosa que a gente chama ela de amorosa. Tá? A natureza do campo energético é amorosa. Ela não pede nada em troca. Ela pede sim, pede que você se ame. É a única coisa que ela te pede, tá? Mas assim mesmo ela não fala, ó, vou te pedir uma coisa, vou te pedir que você se ame. Não, ela não faz isso. Mas é tão natural que a natureza do campo nos posiciona, nos cede, nos empresta um olhar mais amoroso. E você já olha para aquele conflito, ou para aquelas pessoas com quem você tinha conflito, com esse olhar amoroso, e a transformação acontece. Então, se a gente permanecer no campo energético com esse amor, se a gente se permitir navegar nesse amor, nesse campo, as realidades vão nos carregar no colo da paz, vão nos trazer paz. A gente vai sair de lá assim, nossa, estava precisando tanto dessa paz, fazia tanto tempo que eu não tinha essa paz, não é assim? Muitas pessoas, muitos clientes relatam isso, outros até repousam no espírito. Ou então a gente sai, tem sessões que a pessoa vai embora, você fica ali parado, assim, parece que você não quer pisar no chão de novo. Parece que você alcançou algo tão sagrado, tão sublime, você fala, nossa, será que eu tenho que voltar mesmo para o mundo, esse mundo conturbado, esse mundo de separação e de fragmentação? Aqui estava tão bom nessa unicidade, né? Então, é uma das graças, é uma das belezas da terapia dos barbantes, essa percepção real de realidades mais elevadas. E é lógico, quando você não conhece a terapia dos barbantes, você vai achar que os problemas do mundo são seus. E quando você entra no campo, você vê que os processos, o que a gente chama de problemas, pertence aos processos. Os problemas não são meus. Eles são parte daquele processo. Se o João ou a Maria entrar naquele mesmo processo, eles vão vivenciar algo semelhante, próximo. Por quê? Porque não existem problemas. Existem adaptações, existem aproximações, existem descobertas do sobrenatural em relação ao natural. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma nova consciência. Essa nova consciência, ela não pertence ao corpo, embora ela precise do corpo para crescer, mas ela não pertence nem ao corpo e nem ao self. Tá? Ela até que utiliza a mente, e a mente é do corpo, para você alcançar interações melhores na família humana, digamos assim, para você fazer sentido e colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E aí você vai carregar esse conteúdo, essas descobertas para o mundo. Já pensou se cada um que descobrisse algo bom ficasse só para si?
ficasse só no egoísmo, nem ele ia evoluir, porque o copo dele ia ficar tão cheio, né, que não ia caber mais nada. Então, a gente precisa se esvaziar compartilhando, principalmente as coisas boas com os outros, para que a gente dê continuidade a esse fluxo. Esse processo de fluxo, esse processo de consciência, ele é constante. Mas ele não precisa de esforço. Basta você se posicionar. Eis-me aqui. Quando você pede para algo aparecer, para algo manifestar, você está se aproximando da frequência daquilo que você está pedindo. Se você focar, se você permanecer, aquilo pode acontecer, pode surgir, pode aparecer para você, mas sem esforço nenhum. Por quê? Porque tudo já está ali, tudo já está no supermercado, né? Nas prateleiras de percepção do supermercado. E aí você vai lá e pega, agora eu quero isso, agora eu preciso disso, mas eu não vou me apegar a isso, tá? Agora eu preciso daquilo, mas eu não vou me apegar àquilo, porque é momentaneamente. Tá? E aí você acaba tendo muito mais do que poderia ter se você fosse só acumular. Então, esse processo de iluminação, ele não é tão fácil, vamos admitir, né? Se fosse, todo mundo já estaria iluminado. Primeiro, a gente precisa da massa crítica. E alguém precisa sair na frente, né? Para ir aumentando essa massa crítica. Mas ele também não é tão difícil quanto parece, porque nós vimos numa dosagem menor na terapia dos barbantes que basta você acessar o silêncio e o vazio, que você já é conduzido para um plano de expansão maior. Tá? Então, o segredo a gente já sabe, a questão é aperfeiçoar. Como que você vai fazer para se entregar e confiar no campo cada vez mais, para que essa entrega se transforme em transformação imediata, se transforme em transferência de sabedoria automaticamente indireta. Outra coisa que a gente aprende e observa que nesses processos de expansão de consciência, outra coisa que acontece é a troca de interesses pessoais. Tá? Fora do campo, a gente é mais egoísta. Fora do campo, a gente quer mais atender as necessidades do ego. A gente quer resgatar aquela imagem que a gente tem de si mesmo. A gente quer vender uma imagem que a gente não é. Se for preciso, a gente vai até mentir para isso, né? Por quê? Porque você vai se tornando muito self, muito individualizado. E se você se descuidar, você perde esse compromisso com a evolução. A evolução, ela é constante. A consciência tem que ser constante também. Porque se ela não for constante, o ego vem, toma conta e faz a festa ou faz o estrago. Agora, quando a gente desperta a consciência, a gente se torna mais universal. Só que eu gosto de dizer uma coisa, mesmo a gente se tornando mais universal, a gente continua sendo seletivo. Não é contradição. Talvez é até um paradoxo aí. Como é que eu posso ser universal se ao mesmo tempo eu estou sendo mais seletivo? É porque a gente dispensa algumas necessidades pessoais. Então, vamos supor que eu era uma pessoa muito carente. Então, eu queria muita atenção por onde eu fosse. Então, o meu nível de consciência ia fazer com que eu tivesse sempre me expondo, provocando, pedindo, me elogia, olha aqui para mim, me dá meu reconhecimento, né? Então, quando eu tiro esse nível de necessidade, esse nível de carência mundana, eu já não vou precisar mais dessas pessoas. Aí eu vou me tornar seletivo. Tá, agora eu já não preciso mais ficar dentro de um relacionamento tóxico. Compreenderam a diferença, né? Como você consegue ser universal e como você consegue ser seletivo ao mesmo tempo. Quem se silencia interiormente, a gente falou do vazio, do silêncio na terapia dos barbantes, por mais tempo,
ele vai ter mais tempo lá fora para praticar o amor incondicional. Ele vai ter mais inclinação, ele vai ter mais tendência para buscar interações mais harmoniosas, interações mais amorosas, interações menos egoístas. Ele vai ter mais capacidade de nutrir outras pessoas com esse amor. Então, a terapia dos barbantes é uma prática da energia do amor incondicional. Mesmo que seja por 1 hora, ali ele está dentro de uma vibração mais elevada de amor, tá? Aí, quanto mais ele vivenciar, quanto mais protocolos ele fizer, quanto mais ele se sentir nesse campo, quanto mais ele praticar os barbantes fora das sessões, naquilo que ele puder aprender, o que vai acontecer? Ele vai aumentar, ele vai se capacitar para o amor. Então, eu gosto de mencionar algumas figuras que a gente chama de seres iluminados, seres de luz, só para vocês entenderem melhor esse contexto do que a gente está falando de hoje. Vejam a figura de Jesus. Pelo recolhimento, né, que ele não era um homem de falar muito, ele falava quando eles pediam, então ele era um cara de recolhimento, se fosse preciso ele saía, ficava isolado, andava sozinho, né? Ou seja, pelo recolhimento, ele pulverizava seus fantasmas humanos, né, ou talvez até espirituais, e ele canalizava o conhecimento da consciência suprema. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Tá? Então, nós estamos vendo, é como se Jesus vivesse dentro desse campo energético dos barbantes 24 horas por dia. Veja a figura de Buda. Buda se esvaziava, se silenciava, inclusive da mente, dos desejos da mente, dos desejos do mundo, e aí quando você não precisa de mais nada, você se basta. E esse se basta, ele se transforma em êxtase, ele se transforma em glória, ele se transforma em iluminação. E aí, o que ele faz? Ele tem tanta luz que ele clareia ao redor dele e ilumina o caminho dos que estiverem por perto. Tá? Veja a figura de Krishna. Pelo silêncio meditativo também, ele se fundia, se misturava com a graça divina e ele se multiplicava em formas de conhecimento elevado. Ele trazia informações, são imensas, são infinitas as informações que você aprende ao estudar Krishna. Veja a figura de São João da Cruz. São João da Cruz, ele, pelo silêncio, ele atravessava a noite escura da alma e se encontrava cara a cara com Deus. Se encontrava cara a cara com Jesus. Né? Então, pela força do silêncio, ele mantinha a conexão mais elevada possível. Como também se ele estivesse dentro desse campo da teoria da terapia dos barbantes, 24 horas por dia. Vejam a figura da irmã Dulce dos pobres. Pela vastidão do campo criado em oração, ela tinha essa conexão pela oração, ela repetia a figura de Jesus. Ao repetir a figura de Jesus, ela anulava quem? O self. Né? Eu já não sou mais a Dulce. Eu já sou Jesus em ação. Eu já sou o ensinamento de Jesus vivo. Já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Algo parecido assim. Né? Então, ela repetia Jesus, anulava o self e ela crescia em beatitude e santidade. O que nós estamos vendo aqui? Que quanto mais nós praticarmos a terapia dos barbantes, mais chance nós temos de nos desintoxicarmos do mundo e alcançarmos um nível de beatitude. Tá? Não um nível de perfeição, mas um nível de comprometimento com o bem, 100%. Um nível de comprometimento 100% com o amor incondicional. Então, exemplos não nos faltam. Nós temos exemplos
dá para ficar a noite inteira aqui falando de mais exemplos de pessoas que entram num campo energético semelhante ao dos barbantes, e ali nesse campo energético conecta com seres de luz, né? Estabelecendo essa conexão verdadeira, bem intencionada, transcende os desejos do self, os desejos do eu, os desejos do eu mundano, e ressignifica tudo que for possível, desde o corpo até a alma, até a essência, né? Passando pelo acolhimento do ser. E é através desse visitante que tudo isso acontece. Esse visitante tão presente apenas quando nós estamos no aqui e no agora. E o barbante te dá essa chance. Ó, agora eu vou estar no aqui, agora, formatando e sentindo esse campo, sentindo essa energia. Essa energia. Tá ok? Então, vamos torcer para que a terapia dos barbantes possa crescer em quantidade e qualidade, através do compromisso de vocês, clientes e terapeutas, de ancorar esse amor, de ancorar esse campo, e não só na mente, mas também no coração de vocês.